evento mais formal do Inovar Educa. O Inovar Educa já está funcionando já há pelo menos um ano, né, como uma das redes de conhecimento do Fórum de Inovação. Agradecer especialmente à FNQ pelo apoio que está dando, está sendo uma parceria bastante gratificante com a FNQ. Cumprimentar a Deise e o Miguel por estarem conduzindo, estarem criando essa arena de discussão sobre a inovação, e que eu não tenho dúvida nenhuma, e acho que todas as pessoas que estão presentes aqui têm a mesma opinião, é que tudo começa com educação. Ou a gente inova na educação, ou a gente renova a educação, ou como a Deise me lembrou de uma frase outro dia, ou a gente faz uma metamorfose na educação no Brasil, ou o Brasil vai continuar andando para trás, né? Então, a expectativa e a satisfação com esse encontro é muito grande, né? Então, de novo, agradecendo a todos, já passo a palavra para o Miguel. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço realmente o trabalho que é, qualquer dia em São Paulo, nessa hora da manhã, estar presente no horário, né, que é uma coisa meio complicada. Eu vou tentar em uma hora passar para vocês o que normalmente eu discuto semanas, né? Mas é uma... Bom dia, bem-vindo, Márcio, por favor. E é um resumo das minhas preocupações. Como esse é o primeiro encontro do Inovar Educa, eu vou tentar contextualizá-los quanto às minhas preocupações, né? E a primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o que é uma mudança disruptiva. Uma mudança disruptiva, esse quadro atrás mostra dois mundos. A mudança disruptiva é aquela que realmente cria um novo mundo. Ou seja, quando surge uma inovação disruptiva, que gera essa mudança, o novo mundo é diferente do anterior. E quem ficou no mundo anterior ficou realmente para trás. Então, é importante que você esteja apto a aproveitar a mudança para entrar nesse novo mundo que traz oportunidades novas, né? E nós estamos acostumados com mudanças disruptivas em produtos, vários produtos, régua de cálculo, por exemplo, né, que se tornou obsoleta, ou de processos produtivos, linha de produção, ou de modelos de negócio, né, o financiamento imobiliário, o crédito imobiliário nos Estados Unidos mudou completamente o mercado. O grande galho é quando essa mudança é socioeconômica. Uma mudança disruptiva socioeconômica é de uma abrangência tamanha que muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos envolvidos, estamos no meio dela, né? Então, eu vejo que o mundo vem evoluindo e vem nos envolvendo, como o sapo dentro da caldeira, né, que a água vai aquecendo, a gente não percebe, mas eu sempre me refiro ao mundo como um mundo cada vez mais dinâmico, complexo e mutante. E foi isso que eu tomei como base para discutir o ambiente em que nós estamos inseridos hoje. Então, primeira coisa, vamos ver o que é esse mundo cada vez mais dinâmico, né? Então, eu começo com a história da humanidade, né? Há bilhões de anos após o Big Bang surgiu o Sistema Solar, certo? Bilhões de anos atrás. E também há bilhões de anos atrás, a velocidade tecnológica não impede, certo? A Terra assumiu sua forma atual, certo? E há 3,5 bilhões de anos surgiu vida no planeta. Estou começando por esse ponto para vocês verem a velocidade com que as coisas mudam, né? Também, há centenas de milhares de anos, surgiu a versão 1.0, depois a 1.1, até chegarmos à versão 4.0, que foi chamada de, o nome de mercado era Homo sapiens sapiens, certo? Então, foi também um processo muito longo, né? E só que o homem, quando surgiu esse tal de Homo sapiens sapiens, a coisa se tornou diferente. Ele veio para realmente agitar o local, né? Então, se você olhar essa faixa cinza, vem desde o início da vida, né, no planeta,
até o surgimento do tal do Homo sapiens sapiens. E, a partir de então, tudo começa a acontecer numa velocidade muito grande. Isso aqui está numa escala, né, natural. Aqui são aqui é 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões de anos atrás. Como tudo acontece num espaço muito pequeno, isso aí nos atrapalha, né? Então, eu coloco isso numa escala logarítmica, certo? A escala logarítmica nos permite ver aquele acúmulo de acontecimentos espalhados no tempo de modo mais simples. Então, nós temos um período de pré-civilização, pré-existência do homem no planeta, até surgir o homem, e quando surge o homem se organiza no que chamamos de primeiro sistema social. O primeiro sistema social era um grupo de agregados nômades em busca de alimentos, e eles eram caçadores-coletores. Então, ou eles coletavam alimentos ou eles caçavam, né? E isso já surgia, nesse momento, o ensino-aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem, né? O homem precisava aprender quais frutas alimentavam, quais frutas matavam, né? Então precisava haver esse discernimento e precisava saber aonde encontrá-las. Então havia uma série de ensinamentos nessa época. Haviam também os ensinamentos quanto à sobrevivência, né? Como me proteger disso ou daquilo, né? E nessa migração em busca de alimentos, eles começaram a entender um pouco mais as coisas e enfrentaram temperaturas adversas, começaram a aprender a se vestir. Então, alguém precisava... E o aprendizado era interessante, né? Eles viam os animais. Por que os animais resistiam ao frio? Porque eles tinham aquela pele fora. Então, já que eu caço, essa pele pode se transformar em roupa. Então, alguém tem que saber matar o animal, extrair, né, a pele, costurar, transformar aquilo numa vestimenta. Isso já era um processo claro de ensino-aprendizagem, certo? Então, a gente vê claramente, né, a função do processo de ensino-aprendizagem. Era garantir a vida do ser humano, né? A perpetuidade da espécie. Em determinado momento para frente, surge a agricultura, né? E a agricultura permitiu que os povos que eram nômades se tornassem sedentários, agricultores e pecuaristas, de modo geral. Eles perceberam que as sementes cresciam e que as árvores cresciam, e isso fez com que eles pudessem se fixar em alguns lugares. Isso criou outras necessidades de aprendizado, como, por exemplo, a aprendizagem social, né? O convívio se tornou muito mais intenso, muito mais pessoas. No primeiro sistema social, né, são 2 ou 3 famílias de agregados, né, que viviam juntos. Aqui não, já começaram a surgir as cidades. E esse segundo sistema social perdura até hoje, né? Só que, no final do século XVIII, aconteceu o que a gente chama de Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela enfatizou, acelerou a urbanização e gerou uma certa sensação de desorganização social, que na verdade não é sensação, ela vai um pouco além disso. Isso veio com o surgimento da máquina a vapor, né, dos teares na Inglaterra, criou navios a vapor, locomotivas a vapor, dando uma grande mobilidade ao homem, o que facilitava, inclusive, esse processo de urbanização, né? Estamos numa escala logarítmica, então veja o que acontece. Esse primeiro período durou bilhões de anos. O segundo período durou 150 mil anos. O primeiro sistema social. O segundo sistema social, até o início da Revolução Industrial, 10 mil anos. A Revolução Industrial, tem 200 anos. Então, apesar dos tamanhos serem parecidos, nós saímos de bilhões de anos para quase, mais de 100 mil anos, para 10 mil anos, para 200 anos. Então, os fatos começam a ocorrer em velocidades cada vez mais rápidas, né? Então, o que nós percebemos aqui é que o ensino-aprendizagem surgiu em função das pressões adaptativas da espécie humana. Ela precisava se adaptar ao ambiente de um modo ou de outro, precisava sobreviver, né? Basicamente, as necessidades descritas por Maslow, né? Fisiológicas, segurança, etc. e tal. E, até hoje, o sistema
o processo de ensino-aprendizagem é o que nos permitiu mudar de fase. Então, nós tínhamos uma necessidade de aprendizado relativamente pequena no primeiro sistema social, se tornou bem mais complexa no segundo sistema social, já que o homem se fixava numa região, começou a haver comércio, né? Surgiu a figura do mercador, né? Que perdura até hoje, que são os nossos banqueiros, né? Mas surgiu exatamente no início do segundo sistema social, e depois veio a tal da Revolução Industrial com uma necessidade de conhecimentos de toda a ordem e crescentes e cada vez mais complexos, o que, de certo modo, causou uma certa balbúrdia, né, nesse mundo. Então, o processo de ensino-aprendizagem teve 150 mil anos para ensinar esses caras aqui. Ó. Ele teve 10 mil anos para ensinar esses aqui e teve 200 anos para ensinar esse aqui. Então, o conhecimento aqui era menor e o tempo era muito grande. Aqui o conhecimento era um pouco mais complexo, mas ainda tínhamos 150 anos. Aqui o conhecimento era muito mais complexo e o espaço de tempo era muito pequeno. Tá? Agora, vamos usar a expressão complexo, né? Vamos explicar o que é esse mundo cada vez mais complexo. Tudo era muito simples até o início da Revolução Industrial. O mundo era muito fácil, muito tranquilo, né, até a Revolução Industrial. Quando surgiu a Revolução Industrial, as coisas realmente mudaram de figura. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar que a Revolução Industrial na história da humanidade é um tantinho assim. Ó. Por isso que eu falei de bilhões de anos. Né? Nós falamos de bilhões de anos, só que desses bilhões de anos, a Revolução Industrial, que tem 200 anos, é nada da história da humanidade. Só que ela teve um impacto enorme. Ela foi uma mudança disruptiva que gerou órfãos. Isso é muito importante termos em mente. Toda mudança disruptiva deixa órfãos, aqueles que não vão. Então, nós estamos hoje discutindo várias coisas, usina de Belo Monte, está parado por isso, porque tem os índios. O que são os índios? Os índios estão no primeiro sistema social. Eles não entraram no segundo sistema social. São órfãos do primeiro sistema social. Eles são coletores e caçadores. O índio não planta. Ele não tem agricultura como atividade. Ele coleta o índio. Então, ele é um órfão do primeiro sistema social. Na entrada na industrialização do mundo, né, também houveram vários órfãos que ficaram para trás. Né? Então, quando a gente olha na história da humanidade, a gente vê o seguinte: nós tivemos um período pré-revolução industrial, né? Aí tivemos a Revolução Industrial, que basicamente começou com James Watt e a máquina a vapor, né? E os teares ingleses, e eu falo que ela terminou com Berners-Lee, o Tim Berners-Lee, em 1991, quando surgiu a internet. Né? Ele inventou a internet em 91, na verdade ela se tornou, criou para o CERN, né, para um órgão europeu de energia nuclear, só que ele se tornou de domínio público alguns 2 ou 3 anos para frente disso. E depois disso, nós temos um período pós-revolução industrial, que já aconteceu. A partir de 2000, nós já vivemos um período pós-revolução industrial. Então, entender o que aconteceu com a Revolução Industrial foi uma coisa que abalou o mundo. Então, o Sábato, um físico argentino, ele quis entender em 68 por que é que a América Latina havia ficado para trás em termos socioeconômicos, porque se vocês lembrarem da Argentina até os anos 40, ela era a Suíça. O Uruguai era a Suíça brasileira, a Suíça sul-americana. A Argentina era um país de ponta. E ele quis entender o que aconteceu depois disso. Veio a Revolução Industrial e agora o que aconteceu com a gente? Né? Então, ele criou essa figura estática chamada triângulo, no meio acadêmico, de triângulo de Sábato, onde o contexto era de Estado forte, com forte viés militar. Em 1968, nós estávamos em ditadura, o Chile estava em ditadura, o Uruguai estava em ditadura, a Argentina estava em ditadura, certo?
E os que não estavam em ditadura oficial estavam em ditadura real, né? A América Latina é um país com forte viés militar e com uma postura de proteção, né, nacionalista ao que existia nas regiões. E o Sábato, ele falou o seguinte, que o que define o desenvolvimento socioeconômico do país é esse triângulo aqui, indústria, universidade e governo. Como esses três se alinham, vai determinar como um país evolui. Só que, o que acontecia naquela época? O governo era o grande mentor do processo de desenvolvimento socioeconômico. Então, ele definia quais seriam... Por exemplo, o Japão, né? O Japão foi o governo que decidiu que a indústria automobilística seria a espinha dorsal do crescimento industrial japonês. Aí a universidade foi atrás do conhecimento necessário para que as indústrias automobilísticas se desenvolvessem no Japão. Então, o governo era o grande mentor, orientador do processo de desenvolvimento socioeconômico de um país. Isso perdurou, né, durante muito tempo, até que, em 1996, o Etzkovics e o Leidelsdorff criaram a tríplice hélice. Eu falei, não, o contexto é diferente. Hoje nós temos um Estado menor, prevaleceu o capitalismo, fim do comunismo, início da globalização. Então, esse modelo estático do triângulo criado por Sábato não mais representava o que seria adequado para gerir, né, para gerenciar o desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, ele criou a tríplice hélice, ou seja, esse governo tripartite exigiria um trabalho muito mais coeso, integrado entre as partes, né, mostrando que existe interface entre o governo e indústria, entre o governo e universidade. Agora, existe uma parte onde os três têm que trabalhar muito juntos para que o desenvolvimento socioeconômico aconteça a contento, né? E a tríplice hélice continuou válida por um tempo, até que ela foi exposta a velocidades crescentes, né? Então, quando nós entramos no século XXI, nós tivemos o Estado mínimo, né? Sociedade em rede, velocidades crescentes, e vocês reparem que na hélice, governo e universidade vieram para baixo, apesar disso aqui estar girando permanentemente, e os sistemas socioprodutivos, os sistemas produtivos foram para cima. É um período em que as empresas, o desenvolvimento das empresas fazia com que o governo corresse atrás, né? E a universidade corresse atrás. A velocidade de desenvolvimento das empresas era tamanha que os governos e universidades não estavam preparados. Então, eles passaram a ser os grandes mentores do desenvolvimento socioeconômico. Se vocês olharem hoje, quando você olha para um país, né, você olha para as empresas que ele tem, né? A imagem de um país não vem mais da figura do seu presidente ou de alguma outra instituição, vem das empresas que o seu país tem, né? E isso fez com que fosse necessário estudar o que é esse sistema produtivo, né? Então, para você gerenciar adequadamente o desenvolvimento socioeconômico de um país, essa pá sistema produtivo, ela tem uma sequência que aconteceu em praticamente todos os países que se desenvolveram industrialmente falando. E todos os países começaram com operações extrativistas, né? Começaram usando o que o solo disponibilizava para crescer sua economia. A partir disso, eles geraram commodities, passaram a exportar, passaram a negociar, de fluxo de capital, criaram uma infraestrutura que foi se desenvolvendo com o tempo. Depois, tiveram indústrias de bens de capital, ou manufatura, bens de consumo, nessa ordem ou não. Depois, comercialização. Depois, vieram as atividades de serviço. Depois, vieram as atividades de informação, originárias da evolução das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação. O que se constatou é o seguinte, que enquanto nós estávamos nesse mundo de extrativismo, produção de commodities, né, a velocidade evolutiva é muito baixa. Pouco muda nisso. Um minério de ferro é exatamente igual a milhões de anos. Os alimentos tiveram evolução, transgênicos, etc., mas é uma evolução ainda muito lenta quando comparada às evoluções dos processos de manufatura, nos sistemas de comercialização e serviços, muito menos a informação. Por exemplo, se o minério de ferro demora bilhões de anos para mudar a sua estrutura, um site muda a cada segundo.
né? Então, são velocidades evolutivas muito distintas nesse segmento. Como é que isso aí impacta no desenvolvimento socioeconômico do país? Então, surgiu uma preocupação no governo chamada matriz econômica. O que é matriz econômica? É o conjunto de atividades que um país desenvolve na sua economia. Então, essa matriz econômica vai gerar o PIB, o Produto Interno Bruto de um país. Então, eu posso ter uma matriz econômica gerando PIBs muito altos ou gerando PIBs baixos. Eu preciso me preocupar com isso, certo? Porque dessa riqueza gerada pelo PIB dessa parte econômica, que eu vou gerar o desenvolvimento social, a partir dela. Então, analisando essa matriz econômica, nós vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são as características dessas atividades econômicas. Então, saio do extrativismo, né, vou para as commodities e venho vindo até informação, certo? Vejam agora isso que é interessante. Características. Escolaridade média requerida. Certo? As atividades extrativistas, aqui tem uma certa escolaridade requerida. Mas no início, a escolaridade requerida era zero. Para atividade extrativista, você não precisava ter escolaridade. Com o tempo, né, foi se requerendo mais escolaridade. Né? Agora, as atividades de informação, quanto maior a escolaridade, maior a chance de sucesso. Vocês vejam os novos milionários do mundo, são todos de escolas de primeira linha. Né? A maioria deles, né? Quase a totalidade dos novos bilionários do mundo. Remuneração média. Né? A remuneração média é maior aqui do que aqui. Tanto que os grandes salários do mundo hoje não estão mais nessas atividades aqui. Estão nessa ponta de cá. Né? Agora, o interessante é isso aqui, ó. Geração de postos de trabalho. Essa curva, né, se inverteu no tempo. Para vocês terem uma ideia, a agricultura representava 70% dos postos de trabalho nos Estados Unidos em 1860. Hoje, tem um cara me copiando, né? Hoje, representa 0,7%. Ou seja, houve uma grande inversão dessa curva. Isso nos leva à seguinte conclusão. Capacidade de distribuição de renda. Eu estou falando da gestão socioeconômica de um país. Eu acho que o objetivo de todo governo deve ser maximizar a qualidade de vida do seu povo, agora e no futuro. Então, se eu estou olhando uma tendência no tempo, nós estamos envoltos numa mudança disruptiva socioeconômica, eu tenho que entender que não mais se gera postos de trabalho aqui. Os postos de trabalho estão mais aqui. Então, a capacidade de distribuição de renda. Aqui paga salários menores e gera menos postos de trabalho. Então, a capacidade de distribuição de renda é muito baixa. Pessoal, eu não estou dizendo que seja desnecessário, estou dizendo que é importantíssimo para um país poder contar com isso. Só que você não pode contar com isso para distribuir renda. Extrativismos, commodities, até indústrias são importantes, mas elas são base para a construção de uma sociedade melhor. Não são elas que vão distribuir renda, necessariamente. Tá? Outro ponto interessante é o seguinte, a base de ativos, ou seja, o investimento necessário para você abrir um negócio aqui ou aqui, é brutalmente diferente. Uma empresa extrativista tem investimentos altíssimos, bilionários, no sentido da palavra. E nas entidades de informação você consegue abrir com muito pouco dinheiro, com muito pouca coisa. Isso faz o seguinte, que o investimento para o posto de trabalho seja altíssimo aqui e muito baixo na ponta. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu fiz uns estudos sobre essa escala, e é interessante como você começa nessa ponta aqui, com mais ou menos 5 milhões de dólares, 6 milhões de dólares por posto de trabalho gerado. Certo? Você começa em extrativismo, né? Aí você chega em indústria com 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares por posto de trabalho gerado,
E você chega aqui na ponta em informação e serviços, às vezes com 10 mil dólares, 5 mil dólares por posto de trabalho gerado. Então, quando você olha as características, você fala assim, bom, mas claramente essa área de cá é mais benéfica para a sociedade. O grande galho é que está tudo calcado em escolaridade média. Então, o país que não investir em educação, ele não consegue aproveitar esse lado de cá. Ele vai ter que se restringir aqui. Mas será que o que eu estou falando é a minha percepção, com toda a subjetividade possível, ou é alguma coisa um pouco mais real? Olha só, pessoal, mudança da matriz econômica do mundo. Essa escala representa 100% do PIB mundial. Isso foi feito pelo governo americano. Tá? Eu tenho uma escala, um gráfico que começa em 1860 e vai 150 anos depois, em 2010. Uma série histórica de 150 anos, se ela indicar uma tendência, ela é real? Ela é importante? Com certeza absoluta. E vocês repararam claramente o que acontece? No PIB mundial, em valor, vamos dizer o seguinte, olha, que o PIB de 1860 fosse 700 bilhões de dólares, o valor de hoje. Hoje nós estamos falando de 70 trilhões de dólares. Ou seja, o PIB cresceu 100 vezes daqui para cá. O que quer dizer o seguinte... Bem-vindo, senhor Dagoberto. Por favor. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Que esse número aqui, agricultura, indústria, produção de bens, representava 80% do PIB do mundo em 1860. Bom, mas 80% de 700 bilhões dá 600 bilhões de dólares. Certo? Hoje, representa 14% do PIB mundial. Agricultura e indústria. Pessoal, 14% do PIB mundial hoje significam 10 trilhões de dólares, não 600 bilhões. Ou seja, então esse número em valor cresceu muito. Eu não quero entrar aqui no questionamento, por exemplo, mas muitas atividades da indústria eram atividades de serviço e foram separadas. Por exemplo, era contabilidade, comercialização, etc. e tal, foram, nesse estudo, transferidas para serviços e eram feitas dentro das indústrias. Por que eu não me preocupo com isso? O que eu quero mostrar é que as competências necessárias para o sucesso nesse novo mundo são diferentes. O que um contador, dentro de uma empresa tem que fazer é muito diferente do que o engenheiro tem que fazer. O engenheiro tem que inovar o tempo inteiro. O contador, toda vez que inova, dá crise do subprime, dá pepino. Na área financeira, inovação é uma complicação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, com essa série histórica, é que hoje produtos são apenas plataformas para vendas de serviço. E, por isso, o dinheiro está do outro lado. O dinheiro está para cima. E as empresas, para perseguirem aquele dinheiro, precisam de competências distintas das que foram requeridas na sociedade industrial. Eu diria que muitas vezes opostas. A sociedade industrial é uma sociedade de padronização. O mundo de hoje é um mundo de ruptura constante com o que existe, questionamentos e evolução constante, e nós não vamos sair disso. E eu falo com tranquilidade que, assim, mesmo que eu não goste, vai acontecer. Não tem jeito. E para vocês verem como o mundo financeiro, que finanças é um modo muito claro de medir o que acontece hoje, entende essa evolução, vocês vejam o seguinte, acabamos de ter a venda da Instagram para Facebook, certo? O Instagram foi fundado com um seed capital, seed money de $500 mil em 2010.
e foi vendida para Facebook, agora em 2012. Ao mesmo tempo, nós temos a Ducati, sinônimo de excelência industrial na fabricação de motocicletas, referência em tecnologia, fundada em 1926, com um ativo, seja em patentes, seja em patrimônio físico, enorme, monstruoso. A Instagram foi vendida por $1 bilhão.